Olá pessoal, meu nome é Antônio Álvaro Soares Uinha, sou professor do Departamento de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. Eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho mais a respeito das minhas pesquisas. Bem, o meu foco de análise, de certa maneira, há muitos anos, né, se refere ao estudo das relações entre professores e alunos mediadas por tecnologias digitais, né? Então, nesse sentido, eu trabalhei com o Orkut, eu trabalhei com o próprio Facebook e, atualmente, eu trabalho principalmente com o YouTube. E por que o YouTube, né? Porque eu percebi que nos últimos anos, né, houve um aumento considerável da postagem de vídeos e comentários de alunos em relação aos professores, né, principalmente na rede social YouTube. A maior parte desses comentários, embora a gente observe que existam comentários de caráter afetivo, né, porém a maior parte ela se fundamenta, né, em comentários humilhantes, né, agressivos e violentos em relação ao professor. E professora também. Assim como imagens também que são gravadas pelos celulares dos alunos e das alunas nas salas de aula, em situações de humilhação de professores e professoras, e que são posteriormente postadas na rede, né, nas redes sociais, sobretudo YouTube, como eu disse. Esse é um fenômeno que não acontece só no Brasil, mas também em vários outros países. A gente observa registros, por exemplo, nos Estados Unidos, na República Tcheca, na Alemanha, no Japão, enfim, em vários países. De tal modo que, ao que parece estar ocorrendo, uma espécie de contestação mundial da própria imagem do professor, né? E nesse sentido, observei algo interessante nas minhas pesquisas, que é justamente o fato assim, de que, historicamente, foi o professor o responsável pela manutenção da concentração dos alunos em sala de aula, né? Nas mais variadas atividades, né? Das mais variadas formas de exercer disciplinas, né? Digamos assim, né? De práticas disciplinares para garantir essa concentração que seria exigida para a aprendizagem dos conteúdos, né? Ora, na sociedade que a gente vive, né, na sociedade da chamada cultura digital, cada vez mais torna-se difícil fazer com que a concentração possa ser focada em um determinado objeto, né? Uma vez que a gente tem milhões de estímulos audiovisuais que clamam pela nossa atenção, né? Tudo isso faz com que cada vez mais seja difícil estabelecer esse tipo de concentração, ocorrendo o que eu estou chamando nas minhas pesquisas, né, um conceito que eu desenvolvi, que é o da concentração dispersa, né? Ou seja, parece que, ao que tudo indica, está ocorrendo uma transformação radical na própria capacidade de concentração humana, no sentido de que, na medida em que o foco da atenção é direcionado para um texto, ele como que desliza no texto, dificultando a própria concentração. Por isso a ideia da concentração dispersa, né? Bom, se torna cada vez mais difícil exercer o foco de atenção e concentração nas salas de aula. O que se observa hoje cada vez mais é uma espécie de revolta do professor pelo fato dos alunos e as alunas não prestarem atenção e ficarem cada vez mais ligados nos seus celulares, né? De modo que, em muitas situações, os próprios professores e professoras arrancam os celulares das mãos dos alunos e os espatifam no chão, né? Denotando, inclusive, uma dificuldade muito grande dos educadores em relação ao uso dessas tecnologias digitais para se fazer com que haja uma relação muito mais, digamos assim, baseada em práticas afetivas, né, e de respeito entre alunos, alunas, professores e professoras, né? Então, nas minhas pesquisas, eu procuro trabalhar essa temática atualmente, né, principalmente o que eu chamo, então, portanto, das práticas de cyberbullying cometidas pelos alunos em relação aos professores, e procuro também observar o modo como os professores e as professoras poderiam utilizar essas tecnologias digitais, né, para estabelecer um novo vínculo com os alunos, né, no sentido de recuperar as informações que são muitas vezes fragmentadas, né, mediante o uso das tecnologias digitais, né, da própria internet, e fazer com que essas informações sejam retrabalhadas em relação aos contextos que elas foram produzidas e como que elas poderiam engendrar novos conceitos e, portanto, novas alternativas de identidade no futuro, né? Ou seja, essa recuperação espaço-temporal, né, do vínculo com as informações poderia, quem sabe, revitalizar a própria relação de autoridade que professores e professoras teriam com os alunos e as alunas. Para finalizar, né, essa minha fala, eu gostaria de destacar um livro que eu acabei de publicar sobre essa temática, né, cujo título é Fúria Narcísica entre Alunos e Professores, as práticas de cyberbullying e os tabus presentes na profissão de ensinar,
que foi recentemente publicado pela editora do Alfuscar. Eu me coloco à disposição também para contatos e agradeço muito a oportunidade aí da divulgação das minhas pesquisas. Tchau, tchau. Muito obrigado.